A mão com unhas de gel vermelho sangue pousou no meu peito, barrando meu caminho pelos degraus da igreja, bem no dia do batizado do meu bisneto. Eu sou Helena, 79 anos, professora de piano aposentada e viúva. Minha nora esqueceu que estas portas maciças de carvalho só existem porque eu as doei. Acordei hoje antes mesmo de o sol raiar. Havia uma alegria infantil vibrando no meu peito, aquela sensação maravilhosa que se tem quando se espera por uma celebração importante. Era o batizado do pequeno Miguel, meu primeiro bisneto. Aquele pingo de gente que carrega os olhos verdes do meu falecido marido, Arthur. Passei a semana inteira preparando meu tailleur de seda azul marinho. Aquele que mandei fazer sob medida na costureira do bairro, Dona Célia, porque roupa de loja de departamento simplesmente não cai bem num corpo que já viveu quase 80 anos. Penteei com esmero meus cabelos brancos, prendendo-os num coque baixo e elegante, e coloquei o colar de pérolas que ganhei nas minhas bodas de prata. Senti-me bonita, senti-me digna. Olhei no espelho e vi uma mulher que lutou a vida inteira, que deu aulas de piano de manhã à noite, para sustentar a casa quando Arthur adoeceu, que formou o filho único com suor e teclas de marfim. Eu não era apenas uma idosa. Eu era a matriarca daquela família, a raiz de onde todos eles brotaram. Chamei um táxi, sem querer incomodar ninguém por uma carona. Gosto da minha independência, sabe? Sempre fui assim. O motorista, um rapaz simpático, elogiou meu perfume de lavanda. Vai para alguma festa chique, senhora? Ele perguntou. Respondi com o coração cheio de orgulho. Vou ver meu bisneto receber a bênção de Deus, meu filho. É o dia mais feliz do ano. Mal sabia eu que a felicidade tem prazo de validade curto quando se lida com gente de coração frio. Cheguei à paróquia uns 20 minutos antes do horário marcado. É uma igreja linda. Antiga, com vitrais que pintam o chão de cores quando o sol bate do jeito certo. Conheço cada tijolo daquele lugar. Fui a organista titular por 35 anos. Toquei em casamentos, em funerais, em formaturas e batizados. O som daquele órgão é a trilha sonora da minha vida. O padre Bento, o pároco atual, costuma dizer que minhas mãos deixaram fantasmas musicais nas teclas, de tanto que toquei com a alma. Vi a agitação na entrada. Carros importados chegando, gente saindo com roupas caras, óculos de grife, aquele cheiro enjoativo de perfume doce que dá náuseas. Eram os convidados da minha nora, Melissa. Ela sempre adorou as aparências. Desde que se casou com meu filho, Ricardo, ela tenta apagar o passado humilde dele e construir uma imagem de alta sociedade que, cá entre nós, nunca convenceu ninguém de que ela vem de berço de ouro. Avistei meu filho, Ricardo, ajeitando a gravata. Ele parecia nervoso. E lá estava ela, Melissa, com um vestido creme justíssimo e um chapéu que parecia um disco voador na cabeça. Segurava o pequeno Miguel, que resmungava um pouco com o calor. Meu coração deu um salto. Acelerei o passo, subindo os degraus de pedra com o auxílio da minha bengala de madeira polida. Eu só queria dar um beijo na testa do meu menino e entrar para rezar. Foi quando aconteceu. Eu já estava no terceiro degrau, sorrindo para uma prima distante de Melissa que passava, quando a própria Melissa se destacou do grupo e desceu ao meu encontro. Não foi um gesto de boas-vindas, foi uma barreira. Ela parou na minha frente, 2 degraus acima, o que a deixou gigantesca perto da minha figura, encolhida pela idade. Sogrinha, disse ela, sem usar Helena ou mãe, com aquele tom de voz meloso que esconde veneno. Aonde a senhora pensa que vai? O sorriso congelou no meu rosto. A pergunta não fazia sentido. Como? Aonde eu vou, minha querida? Vou entrar. É o batizado do Miguel. Eu sou a bisavó. Ela soltou um suspiro impaciente, revirando os olhos como se estivesse explicando matemática para uma criança lenta. Ao nosso redor, as pessoas continuavam a subir, passando por nós. Vi a vizinha dela, vi a cabeleireira dela, vi até o personal trainer dela entrar na igreja. Sogrinha, a senhora não entende. Ela baixou a voz, não por respeito, mas para que a crueldade fosse ouvida apenas por mim.
A cerimônia é privada. O padre disse que não pode ter aglomeração lá dentro. É uma coisa íntima. Só os padrinhos e a família nuclear podem entrar. Família nuclear? Repeti, com um gosto amargo na boca. Eu sou a mãe do seu marido. Eu sou a avó do pai desta criança. Então ela ajeitou seu chapéu ridículo. A lista está fechada. Não tem lugar nos bancos. E a senhora sabe como é idoso, né? A tosse, a necessidade de ir ao banheiro a cada 5 minutos, atrapalha a filmagem. Contratamos uma equipe de vídeo caríssima. Não quero ninguém se levantando no meio da bênção. A senhora pode esperar aqui fora, na sombra daquela árvore ali. Quando acabar, tiramos uma foto na escadaria. Que tal? O mundo pareceu girar em câmera lenta. Olhei para cima, procurando meu filho. Ricardo estava na porta da igreja, conversando com um amigo. Ele olhou para baixo. Nossos olhos se encontraram. Esperei com toda a força da minha alma que ele descesse, que pegasse no meu braço e dissesse: "Deixa de besteira, Melissa. Minha mãe vai entrar." Mas Ricardo, meu menino que embalei no colo, cujos joelhos ralados eu curei, apenas desviou o olhar. Fingiu ajeitar o paletó e entrou na igreja. Ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a paz com a esposa tirana em vez da honra da mãe. Aquilo doeu mais que qualquer tapa na cara. Foi a punhalada de um covarde no meu coração de mãe. 30 pessoas. Contei 30 pessoas que passaram por mim enquanto eu estava paralisada naquele degrau. Gente que eu nunca tinha visto. Gente jovem, saudável, rindo, mexendo no celular. Todos família nuclear ou convidados indispensáveis. Aparentemente, eu, a mulher que pagou a faculdade do pai da criança, a mulher que rezou novenas para que essa criança nascesse com saúde, eu era o estorvo. Eu era a mancha no vídeo. Senti minhas pernas tremerem, não de fraqueza, mas de uma indignação vulcânica. O sol do meio-dia batia na minha pele, mas o frio que eu sentia vinha de dentro. Melissa me olhou com aquele sorriso triunfante de quem finalmente conseguiu descartar o que considerava um lixo. "Vai ser rápido, sogrinha. A senhora pode rezar aqui de fora mesmo. Deus está em toda parte, não é o que vocês dizem?" Ela debochou, virando as costas e subindo os degraus, rebolando em direção à sua entrada triunfal. Fiquei sozinha. O segurança na porta, um rapaz que não era da paróquia, contratado por ela, cruzou os braços e me olhou com pena. "A senhora quer uma água?" ele perguntou. Acenei que não com a cabeça. Eu não queria pena. Eu queria justiça. Desci os degraus lentamente, sentindo o peso de cada ano que vivi. Fui para a sombra da árvore, como ela havia ordenado. Sentei-me no banco de cimento frio da praça em frente à igreja. As portas principais foram fechadas. O som abafado do órgão começou a tocar lá dentro. Reconheci a melodia. Era Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Eu tinha ensinado aquela peça ao organista atual, o jovem Mateus, quando ele ainda era um menino de calças curtas. Olhei para a fachada da igreja. Lembrei-me de 30 anos atrás, quando o telhado estava desabando e a paróquia não tinha dinheiro para o conserto. Lembrei-me de como vendi um terreno que herdei do meu pai para doar o dinheiro para a restauração. Ninguém sabe disso. Só o livro de registros da cúria e o padre da época. Ricardo era pequeno, não se lembraria. Melissa não era nem um sonho em nossas vidas. Ajudei a comprar os bancos em que eles estavam sentados agora. Ajudei a restaurar o altar onde meu bisneto seria batizado. E agora eu estava na calçada, tratada como um cachorro sarnento que não pode entrar na sala de jantar. Uma lágrima teimosa escapou, mas eu a sequei rapidamente com meu lenço de linho bordado. Não, eu não ia chorar. Choro é para quem não tem recurso. Choro é para quem aceita a derrota. E eu, Helena Almeida, nunca aceitei ser derrotada pela falta de educação de ninguém, muito menos de uma nora que acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Abri minha bolsa de couro preta, daquelas antigas que duram a vida toda. Peguei meu celular. Não é desses modernos que fazem de tudo, mas faz o principal.
liga para quem importa. Meus dedos, um pouco deformados pela artrite, mas ainda ágeis pelos anos de piano, buscaram nos contatos. Melissa achava que a igreja era um salão de festas que ela alugou. Achava que o padre era um funcionário do cerimonial dela. Ela se esqueceu que uma igreja é uma comunidade. E nesta comunidade, a hierarquia não se mede por dinheiro ou roupa da moda. Mede-se por serviço, por dedicação e por história. Disquei o número. Chamou 1, 2 vezes. Pude ouvir a música do órgão lá de dentro parar. O silêncio caiu sobre a praça. Alô? Uma voz grave e rouca atendeu do outro lado. Padre Bento. Minha voz saiu firme, sem tremor. É a Helena. A paz de Cristo. Helena, que honra! Não vem ao batizado do pequeno Miguel? Estou na sacristia me paramentando. Já ia para o altar. Respirei fundo, olhando para as portas fechadas da igreja. Um sorriso fino que não chegava aos olhos se formou nos meus lábios. Estou aqui na porta, padre, mas parece que houve um mal-entendido com a organização da minha nora. Fui informada de que a lotação está esgotada e não posso entrar na casa do pai. Estou sentada no banco da praça, ouvindo os sinos. Houve um silêncio sepulcral do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de compreensão imediata. Padre Bento, um homem de 70 anos e gênio forte que odiava a injustiça mais do que odiava o pecado, soltou um ruído que pareceu um trovão contido. A senhora disse que foi barrada na minha paróquia? A senhora, Helena Almeida? Isso mesmo, padre. Disseram que só entra quem é importante para a filmagem. Acho melhor eu ir para casa. Não quero criar problemas no sacramento do menino. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não estava pedindo um favor. Estava relatando um fato, e conhecia o padre Bento há 40 anos. Sabia que a pressão arterial dele devia estar nas alturas naquele exato momento. A senhora não vai fazer tal coisa. A senhora não vai para casa. Sua voz agora trovejava num tom que quase me fez afastar o celular da orelha. Fique exatamente onde está. Ninguém vai batizar ninguém nesta igreja hoje sem a presença da mulher que afinou a alma desta paróquia. Mas, padre, a Melissa disse que... A Melissa não manda no altar de Deus, Helena. Desligue o telefone e espere. O serviço está prestes a começar, mas não do jeito que eles esperam. Desliguei e guardei o celular na bolsa com um clique satisfatório do fecho de metal. Alisei meu vestido, cruzei as pernas e fitei a porta principal. O calor parecia ter diminuído. Uma brisa agitou as folhas da árvore acima de mim. Lá dentro, eu imaginava a conversa, a ansiedade de Melissa, o suor frio na testa de Ricardo, os convidados se abanando com os programas. Eles achavam que estavam no controle, achavam que tinham me apagado da foto, mas se esqueceram de uma coisa fundamental. Nunca subestime uma velha professora de piano que tem o número pessoal do homem que segura a água benta. Permaneci ali, imóvel, uma estátua de paciência e dignidade. Segundos depois, ouvi um barulho vindo de dentro da igreja. Não era música, era o som pesado dos ferrolhos de ferro da porta principal, sendo destravados por dentro. As grandes portas de carvalho começaram a se abrir lentamente, rangendo em suas dobradiças, revelando a escuridão fresca do interior da nave. E lá no fundo, no altar, não havia ninguém. O padre não tinha entrado para começar a cerimônia. O segurança olhou para mim, confuso. As portas estavam escancaradas, mas o silêncio lá dentro era absoluto. Foi quando vi a figura do padre Bento, paramentado com sua estola festiva dourada, caminhando não em direção ao altar, mas em direção à saída, em minha direção. E ele não parecia nada satisfeito. Meu coração se acalmou. A justiça divina às vezes pode ser lenta, mas quando se tem o contato certo, ela vem a galope. Sorri para o segurança e me levantei. O espetáculo ia começar, e desta vez eu não estaria apenas na plateia. O sol do meio-dia pareceu parar de queimar minha pele no momento em que as portas da igreja se abriram. O que senti em seguida foi uma brisa fresca, carregando aquele cheiro inconfundível de incenso antigo
e cera de vela derretida. Uma fragrância que para mim sempre teve cheiro de lar. Padre Bento desceu os degraus não como um homem de 70 anos, mas com o vigor de um general que vê seu território invadido. Sua batina branca balançava nos tornozelos e a estola dourada brilhava na luz natural, ofuscando os desacostumados com a verdade. O segurança, aquele rapaz alto que Melissa contratara e que me olhara com pena minutos antes, deu 2 passos para trás, intimidado. Ele sabia reconhecer a autoridade quando a via. E a autoridade ali não vinha de um contrato de prestação de serviços, mas de algo sagrado. Padre Bento não olhou para o rapaz. Não olhou para os carros importados em fila dupla na rua. Seus olhos castanhos, geralmente cheios de bondade, estavam fixos em mim, sentada naquele banco de cimento, com as mãos cruzadas sobre a bolsa e a coluna ereta, mantendo a postura que minha mãe me ensinou há 7 décadas. Helena, disse ele ao chegar à calçada, estendendo as 2 mãos para tomar as minhas. Sua voz não estava alterada, mas tinha um peso, uma gravidade que fez o tráfego da rua parecer emudecer. Perdoe esta afronta. A casa de Deus não tem área VIP, e muito menos porteiro para barrar quem ajudou a erguer estas paredes. Ao sentir o calor das mãos do Padre Bento, algo dentro de mim se moveu. Até aquele momento, eu estava reagindo à dor, à humilhação, ao choque de ver meu filho Ricardo virar as costas. Mas ali, sentindo a textura calosa das mãos daquele homem santo, minha mente de professora de piano, acostumada a ler partituras complexas e antecipar notas, começou a avaliar a situação real. Aquilo não era apenas um ato de crueldade da minha nora. Era um erro estratégico crasso. Melissa, em sua ânsia de criar um evento perfeito para o Instagram, se esquecera de que a vida real tem alicerces que o dinheiro do meu filho não pode comprar e que a maquiagem dela não pode cobrir. Levantei-me devagar, apoiada na mão do padre e na minha bengala. Meus joelhos estalaram, um lembrete da idade, mas minha cabeça estava erguida. Não há o que perdoar, padre, respondi, em voz alta o suficiente para o segurança e alguns curiosos na praça ouvirem. O erro não foi da igreja. O erro foi de quem pensa que um sacramento é um espetáculo particular. Padre Bento assentiu com um brilho de cumplicidade nos olhos. Ele me ofereceu o braço para que eu me apoiasse. Vamos entrar. O pequeno Miguel está esperando pela bisavó. Sem a senhora, não tem água benta, não tem óleo do crisma, não tem nada. Eu cancelo tudo e mando todo mundo para casa se a senhora não cruzar aquele limiar. Enquanto caminhávamos lentamente em direção aos degraus, os mesmos onde eu fora barrada como uma mendiga, comecei a fazer um inventário mental dos meus recursos. Não os financeiros. Pois embora eu tenha uma pensão decente, não posso competir com a ostentação da minha nora. Falo dos recursos que o tempo me deu. Olhei para o vitral central acima da porta, que retratava Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Melissa provavelmente acha que ele sempre esteve ali, brotou do chão. Ela não sabe que fui eu quem organizou os chás beneficentes, as rifas e os concertos de domingo por 3 anos seguidos para pagar por aquele vidro importado. Cada caco colorido daquele vitral tem uma gota do meu suor e uma nota da minha partitura. Olhei para o jardim lateral, onde as hortênsias estavam floridas. Fui eu quem brigou com a prefeitura para não derrubarem as árvores centenárias quando queriam alargar a rua. Eu conhecia o vereador, conhecia o prefeito da época. Dei aula para as filhas deles. Minha influência nesta cidade é silenciosa, como as raízes de um carvalho. Ninguém vê, mas é o que segura o chão. Melissa achava que poder era gritar com garçons e exigir a melhor mesa. Ela não entendia que poder de verdade é ter o padre interrompendo uma missa para vir te buscar na calçada. Ela não entendia que respeito é algo que se constrói com caráter, não com ameaças. Subi o primeiro degrau, o segundo. A cada passo, a humilhação de minutos atrás se transformava em combustível. Lembrei de todas as vezes que me calei nos últimos 10 anos, quando ela trocou os móveis da minha sala sem perguntar, dizendo que eram antiquados, e eu aceitei para não brigar.
Quando ela dispensou minha cozinheira de 20 anos porque queria alguém de uniforme branco e luvas, e eu engoli o choro. Quando ela mudou Ricardo, transformando meu menino doce num homem que mede o valor das pessoas pelo carro que dirigem. Eu fui me encolhendo, me tornando a vovozinha boazinha, a sogra que não incomoda. Achei que se eu ficasse invisível, eles me amariam mais. Que tola eu fui. Invisibilidade não traz amor, traz desprezo. Confundiram minha bondade com fraqueza, meu silêncio com demência senil. Chegamos ao topo da escadaria. A entrada da igreja era um retângulo escuro recortado contra a luz do dia. Padre Bento parou e olhou para mim. Quer que eu anuncie sua entrada? Quer que eu fale umas verdades no microfone? Ele sussurrou. Protetor. Apertei seu braço suavemente. Não, meu amigo. Faça o seu trabalho de pastor. Deixe que eu me encarrego da educação da ovelha desgarrada à minha maneira. Sem escândalos, sem gritos. Apenas presença. Entramos. O choque térmico foi imediato, mas o choque visual foi ainda maior. A igreja estava em penumbra, iluminada apenas pelas velas do altar e pelos fachos coloridos dos vitrais. Eram de fato umas 30 pessoas, todas sentadas nos primeiros bancos, num isolamento elitista que deixava a nave da igreja vazia e ecoante. Todos se viraram ao ouvir os passos do padre retornando. E então o silêncio, que já era profundo, se tornou absoluto. Vi a cabeça de Melissa girar bruscamente. Ela estava na primeira fila, com o bebê no colo. O chapéu de disco voador quase caiu quando ela percebeu quem estava de braços dados com o celebrante. Sua boca se abriu num "oh, perfeito", mas nenhum som saiu. Ao lado dela, Ricardo empalideceu, a cor sumindo de seu rosto como se tivesse visto um fantasma. Eles esperavam que eu tivesse ido para casa. Esperavam que eu estivesse em casa, chorando, talvez ligando para reclamar, o que eles ignorariam. Eles não esperavam me ver entrando pelo corredor central, não como uma intrusa, mas como a convidada de honra do dono da casa. Soltei suavemente o braço do padre Bento. Pode ir para o altar, padre. Eu sei o meu lugar. Eu disse com a voz calma. Mas não me sentei no último banco, como a etiqueta da vergonha sugeriria. Nem fui para o primeiro banco confrontar Melissa. Isso seria vulgar, e eu não sou vulgar. Caminhei lentamente pelo corredor lateral, minhas sapatilhas ortopédicas fazendo um som ritmado no piso de ladrilho. Os 30 convidados me seguiram com os olhos, os pescoços virando como se assistissem a uma partida de tênis em câmera lenta. Vi cochichos, vi a prima de Melissa cutucar o marido. Vi o fotógrafo, que estava pronto para clicar o altar, baixar a câmera, confuso com a nova dinâmica. Continuei andando. Passei pelas fileiras de bancos vazios, passei pelo confessionário. Meu destino era outro. Dirigi-me à escada de madeira em caracol no canto direito, perto do presbitério. A escada que levava ao coro, o lugar onde ficava o grande órgão de tubos da igreja. Melissa deve ter pensado que eu ia ao banheiro ou à sacristia. Ela se virou para frente, tentando recuperar a compostura, ajeitando a manta sobre o bebê, sussurrando algo furioso no ouvido de Ricardo. Ela achou que o problema estava resolvido, que eu me sentaria quieta num canto. Oh, minha querida nora, você calculou tudo. As flores, as roupas, os convidados VIP, os ângulos da câmera, mas se esqueceu de calcular a acústica. Subi os degraus rangentes. Minhas pernas doíam. Eu estava um pouco sem fôlego, mas a adrenalina era um poderoso anestésico. Cheguei ao coro. Lá de cima, eu tinha uma visão privilegiada. Via o topo das cabeças deles. Via a calvície incipiente do meu filho. Via o desespero contido nos gestos da minha nora. Sentei-me no banco de madeira polida em frente ao órgão. Aquele banco era moldado ao meu corpo. Passei a mão sobre as teclas, amareladas pelo tempo. O instrumento estava ligado. Mateus, o organista atual, devia tê-lo deixado pronto antes de sair. Talvez dispensado por Melissa.
que provavelmente preferia música gravada ou algum violinista contratado que vi num canto. Olhei para o espelho retrovisor do órgão que me permitia ver o altar lá embaixo sem virar a cabeça. Padre Bento estava no altar, esperando. Ele olhou para cima, para o coro. Ele sabia. Um sorriso quase imperceptível tocou o canto de seus lábios. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com aquele ar sagrado. Fechei os olhos por um segundo. Por anos, toquei para a glória de Deus e a alegria dos outros. Toquei no casamento de gente que nem me cumprimentava na rua. Toquei no funeral de gente que me devia dinheiro. Mas hoje eu tocaria para mim. Tocaria para o meu bisneto, para que a primeira coisa que ele ouvisse em sua vida cristã não fosse a voz estridente de sua mãe ou o silêncio covarde de seu pai, mas a música da bisavó que o amava mais que tudo. Era uma posição estratégica perfeita. Lá de cima eu era intocável. Ninguém poderia subir e me remover sem causar um escândalo ainda maior. Eu não era mais a velha barrada na porta. Eu era a voz da igreja. A injustiça que sofri nos degraus queimava no meu peito, mas agora se transformava em arte. Eles queriam exclusividade. Queriam uma cerimônia íntima? Pois teriam. Teriam a intimidade de ouvir a alma de uma avó desprezada ecoando em cada canto daquela nave, em cada pedra, vibrando nos ossos de cada um dos 30 escolhidos. Coloquei meus dedos em posição. O acorde de dó maior estava pronto para ser liberado. Não seria uma música triste, seria uma música de poder, uma música que diz: eu estou aqui, eu existo, e vocês vão ter que me ouvir. Lá embaixo, Melissa fez sinal para o padre começar. Ela estava impaciente. Olhou para o relógio de pulso cravejado de joias. Mal sabia ela que o tempo, agora, era regido pelo meu andamento. Eu não precisava gritar. Não precisava fazer cena. Eu tinha o maior instrumento da paróquia sob o comando das minhas mãos artríticas. E quando a primeira nota soasse, a máscara de perfeição daquela festa cairia no chão. Esperei o momento exato em que o silêncio se tornou insuportável. O momento em que a expectativa estava no auge. Era a hora do verdadeiro batismo começar. Meus dedos desabaram sobre as teclas com a força de uma tempestade que foi contida por meses. Não comecei com uma melodia suave e embaladora. Comecei com um acorde de ré menor, grave, profundo, do tipo que faz o chão tremer e a poeira dos séculos dançar nos feixes de luz que filtravam pelos vitrais. O som explodiu dos tubos de metal atrás de mim e viajou pela nave como um trovão anunciando um juízo final. Lá embaixo, vi a reação imediata no espelho retrovisor. Foi como jogar uma pedra num lago calmo. As 30 cabeças se ergueram ao mesmo tempo num susto sincronizado. Melissa deu um pulo tão grande que quase derrubou a chupeta do pequeno Miguel. O pobre fotógrafo, assustado, disparou o flash contra o teto. O silêncio exclusivo e chique que minha nora tanto prezava havia sido estilhaçado pela voz potente do instrumento que dominei por 35 anos. Eu não parei. Não dei tempo para eles respirarem. Engatei numa improvisação majestosa, preenchendo cada centímetro cúbico daquela igreja com som. Era uma música que exigia atenção, que impedia cochichos, que impossibilitava qualquer conversa paralela sobre a bolsa da moda ou a cotação das ações. No espelho, eu via Melissa gesticular freneticamente. Ela olhava para cima, para o coro, com os olhos arregalados de ódio. Fez um gesto de corte, passando a mão pelo pescoço como uma degola. A boca se movendo numa ordem silenciosa que o som do órgão engolia sem piedade. Parecia uma marionete desajeitada tentando parar um trem com as próprias mãos. Aqui em cima, eu mantinha uma expressão serena. Meus pés dançavam na pedaleira, fazendo as notas graves reverberarem no estômago dos convidados. Ah, a satisfação de ver a arrogância se transformar em confusão. Ricardo também olhou para cima, mas sua expressão não era de raiva, era de reconhecimento. Ele conhecia aquele toque. Ele cresceu ouvindo aquele som enquanto fazia o dever de casa num banquinho ao meu lado. A memória auditiva é uma coisa traiçoeira. Ela não pede licença para entrar.
Padre Bento, no altar, manteve a postura solene, mas eu poderia jurar que seus ombros relaxaram. Ele sabia que a cerimônia agora tinha um ritmo. Esperou pacientemente que eu terminasse a introdução bombástica. Quando cheguei a uma cadência final, diminuindo suavemente o volume para um pianíssimo, ele ergueu a voz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A liturgia começou, mas a dinâmica havia mudado. Melissa tentou sussurrar algo para o cerimonialista, um rapaz de terno preto que parecia perdido, mas o padre lançou-lhe um olhar severo que a calou. Ela estava acostumada a dar ordens a garçons e vendedoras, não a um homem de batina em seu próprio território. Toda vez que o padre fazia uma pausa para uma leitura ou um momento de reflexão, eu entrava. Não de qualquer jeito, mas com precisão cirúrgica. Eu conhecia o tempo da missa melhor que a palma da minha mão. Preenchia os silêncios com harmonias celestiais, criando uma atmosfera que o dinheiro dela jamais poderia comprar. O cerimonialista, amando dela, começou a caminhar em direção à escada do coro. Vi o movimento pelo canto do olho. Melissa devia tê-lo mandado subir para me fazer parar. Suba lá e tire essa velha daí, ela deve ter sibilado. Continuei tocando, agora uma melodia doce, suave, quase um lamento. Quando ouvi os passos do rapaz na escada de madeira rangente, não me virei. Apenas aumentei o volume gradualmente. Puxei 2 registros de trompete, aqueles de som brilhante e penetrante. O som o atingiu em cheio. O rapaz chegou ao topo da escada, ofegante. Ele ia falar, ia tocar no meu ombro, ia cumprir a ordem da patroa. Mas ao abrir a boca, cravei um acorde poderoso e dissonante, resolvendo-o em seguida numa harmonia gloriosa. Ele congelou. Olhei para ele de soslaio, sem parar de tocar. Levantei uma sobrancelha. Aquele olhar de professora que faz um aluno bagunceiro gelar na carteira. A música era uma barreira física. Interromper um músico sacro no meio da execução durante um sacramento. Era um tabu que nem o salário que Melissa pagava poderia quebrar. Ele olhou para o órgão, olhou para mim, uma velhinha de cabelos brancos tocando com a energia de uma orquestra inteira, e perdeu a coragem. Fez um sinal de positivo com o polegar, sem graça, e desceu as escadas de volta. Lá embaixo, vi Melissa fuzilar o rapaz com os olhos quando ele voltou de mãos abanando e deu de ombros. Como quem diz, não há o que fazer. Um sorriso vitorioso floresceu dentro de mim, mas mantive o rosto concentrado na partitura imaginária. O momento do batismo se aproximava. Padre Bento chamou os pais e padrinhos para a pia batismal. Melissa ajeitou o vestido, sorriu para a câmera, tentando retomar o protagonismo. Segurou o pequeno Miguel como se fosse um troféu. Foi então que joguei minha cartada mais alta. Mudei a melodia, fugindo do repertório clássico tradicional, e comecei a tocar, bem baixinho nos registros mais doces de flauta do órgão, uma canção de ninar. Não qualquer canção de ninar. Era Dorme, meu menino, mas com um arranjo barroco, disfarçada de música erudita. Era a canção que eu cantava para Ricardo dormir quando ele tinha medo do escuro. Era a canção que eu cantarolava enquanto costurava suas roupas. Era a trilha sonora da infância humilde e cheia de amor que Melissa tentava apagar a todo custo. Vi o efeito imediato. Ricardo, que estava de pé ao lado da pia com a mão no ombro da esposa, congelou. Sua cabeça inclinou-se levemente, como se ouvisse um chamado de muito longe. Ele olhou para o chão, depois para o alto, para o coro. Mesmo à distância, vi seus ombros tremerem. A casca de novo rico que a esposa construiu em torno dele estava rachando. Melissa percebeu a emoção do marido e tentou chamar sua atenção, puxando seu braço para que ele se posicionasse para a foto. Mas Ricardo estava longe. Estava na nossa casinha de 2 quartos que cheirava a broa de milho, ouvindo sua mãe cantar. A câmera de vídeo estava ligada, e o que o áudio estava captando não era o silêncio estéril que ela planejara, nem a trilha genérica que ela queria colocar na edição.
O que ficaria gravado para a eternidade era a música da avó excluída, tecendo uma colcha de memórias sobre aquele momento. O padre derramou a água sobre a cabecinha de Miguel. O bebê chorou. Um choro forte, de vida. Eu te batizo, Miguel, em nome do Pai. Nesse instante, eu soltei o som. Um glória improvisado, vibrante, alegre. O som dos tubos se misturou ao choro do bebê num dueto perfeito. As pessoas nos bancos, aquelas 30 pessoas escolhidas a dedo pela aparência, estavam hipnotizadas. Algumas enxugavam lágrimas discretamente. A música tem esse poder. Entra sem pedir licença e arranca a humanidade que tentamos esconder. A prima de Melissa, aquela que me ignorara na escada, estava com a mão no peito, visivelmente emocionada. O personal trainer parara de mexer no celular. Eu havia transformado aquele evento social insosso numa verdadeira cerimônia religiosa. Eu trouxera Deus de volta para a sua própria casa, quisessem eles ou não. Melissa estava derrotada, mas ainda não sabia a extensão do estrago. Mantinha um sorriso congelado para as fotos, mas seus olhos corriam de um lado para o outro, percebendo que havia perdido o controle da narrativa. Ela não era mais a diretora do espetáculo. Era apenas uma figurante no palco que eu estava iluminando com meu som. A cerimônia chegou ao fim. Padre Bento deu a bênção final. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Normalmente, o organista toca uma peça de saída e as pessoas se vão, conversando. Mas eu não parei. Continuei tocando, aumentando a intensidade, tocando a tocata da Quinta Sinfonia de Widor. Uma peça endiabrada, rápida, virtuosística, que exige que mãos e pés voem sobre o instrumento. Era uma demonstração de técnica e de poder. Era eu dizendo: olhem para mim, olhem do que esta velha inútil é capaz. Ninguém saiu. Ninguém conseguia sair. O som era tão envolvente, tão magnífico, que segurou as 30 pessoas em seus bancos. Ficaram ali, de pé, olhando para o alto, para o coro onde eu estava, tentando ver quem produzia aquele milagre sonoro. Melissa tentou arrebanhar os convidados para a saída. Vamos, pessoal, o bufete está esperando. O almoço vai esfriar, dizia ela, com a voz esganiçada tentando competir com os tubos de metal. Ninguém lhe deu atenção. Eles estavam aplaudindo. Não era um aplauso educado. Era uma ovação espontânea que começou tímida com o segurança na porta e se espalhou pelos convidados VIP. Aplaudiam para o coro, para a música, para a avó que Melissa tentara varrer para debaixo do tapete. Parei de tocar com um acorde final, seco e preciso. O eco demorou 5 segundos para morrer na igreja. Levantei-me do banco, com as pernas doendo pelo esforço, mas com a alma leve como uma pluma. Fui até a beirada do coro e olhei para baixo. Lá estava Melissa, pequena, vermelha de raiva, cercada por amigos que agora olhavam para cima com admiração e curiosidade. E lá estava Ricardo, com o filho nos braços, olhando para a mãe com uma mistura de vergonha e orgulho que não sentia há muito tempo. Encontrei o olhar da minha nora. Não sorri, não fiz careta, apenas sustentei o olhar com a serenidade de quem sabe que na casa de Deus, quem tem a chave da música, tem a chave do coração. Ela desviou o olhar primeiro. Desci lentamente a escada em caracol. O silêncio na igreja agora era de respeito. Quando pisei no chão da nave, as pessoas se abriram para me deixar passar, criando o mesmo corredor por onde eu não deveria estar. O fotógrafo se aproximou de mim, ignorando completamente a mãe da criança. A senhora tocou divinamente, dona, disse ele, encantado. Posso tirar uma foto sua com seu bisneto? Ficará linda no álbum. Melissa prendeu a respiração. Vi a veia em seu pescoço pulsar. Ela agarrou o braço de Ricardo como um torno. Tudo o que ela queria era que eu fosse embora, que eu desaparecesse. Mas eu não ia desaparecer. Caminhei em direção ao meu filho e à minha nora. O som dos meus passos era o único ruído na igreja. Parei na frente deles. Estendi os braços na direção de Ricardo.
Dê-me meu bisneto, meu filho. Ele precisa da bênção da bisavó, já que ouviu a música dela. Ricardo olhou para a esposa, que estava pálida, com os lábios pressionados numa linha fina. Depois olhou para mim e, pela primeira vez em anos, fez o que seu coração mandava, não o que a esposa ordenava. Ele passou o bebê para os meus braços. O peso daquele corpinho quente nos meus braços foi minha maior vitória. Ajeitei a manta, olhei para o rostinho sereno de Miguel e sussurrei para ele, alto o suficiente para a mãe ouvir. Bem-vindo à família, meu amor. Aqui nós temos música, temos história e temos lugar para todos. Até para aqueles que tentam trancar a porta. Melissa deu um passo para trás, tropeçando nos saltos altos, como se tivesse levado um tapa físico. Ela percebeu tarde demais que, ao tentar me excluir, ela me colocara no centro de tudo. A guerra estava declarada, mas a primeira batalha, aquela travada sem um único grito, eu havia vencido com a arma mais poderosa que existe, a competência. E agora, com meu bisneto nos braços e a plateia dela me aplaudindo, eu estava pronta para o segundo ato. Não adianta ter convite para a festa se você não sabe dançar a música que a vida toca. A saída da igreja foi um teatro mudo, onde os olhares gritavam mais do que qualquer palavra. Enquanto o fotógrafo organizava a tal família nuclear nos degraus para a foto oficial, percebi que a geometria do poder havia se deslocado. Melissa tentava sorrir, aquele sorriso de plástico que ensaiara em frente ao espelho, mas o canto de sua boca tremia de raiva. Eu estava lá segurando Miguel, bem no centro da imagem, ladeada pelo meu filho e por ela. O que deveria ser a foto da minha exclusão se tornara o retrato da minha permanência. Sorrindo, disse o fotógrafo, alheio à tensão elétrica que poderia acender uma lâmpada. O flash disparou. Melissa imediatamente estendeu os braços para pegar o bebê num movimento brusco, quase arrancando a criança dos meus braços. Pronto, já teve seu momento, sogrinha. Agora a senhora deve estar exausta. O sol está quente, sua pressão deve ter subido com toda essa performance, disse ela, frisando a palavra performance como se fosse um insulto. Ricardo vai chamar um Uber para a senhora ir descansar. Nós vamos para a recepção agora. Ela realmente achava que ia se livrar de mim ali na calçada depois de tudo? Olhei para Ricardo. Ele suava, afrouxava a gravata, evitava meu olhar. Sabia que o que a esposa estava fazendo era errado, mas o vício da covardia é difícil de largar. Oh, minha querida, não se preocupe com a minha pressão, respondi, ajustando calmamente a alça da minha bolsa. Música revigora a alma, e eu não perderia o almoço de celebração do meu bisneto por nada. Além do mais, preciso cumprimentar umas pessoas que vi na igreja e não tive chance de falar. Melissa soltou uma risada aguda e nervosa. Cumprimentar quem, sogrinha? A senhora não conhece ninguém. São meus convidados, gente influente, gente que não tem o que conversar com professoras de piano aposentadas. E além disso, o restaurante é o Quinta do Vinhedo. A reserva é exata, não há lugar na mesa. Assim, Quinta do Vinhedo. Contive uma risada. Era o restaurante mais caro e pretensioso da cidade, famoso por barrar quem não estivesse vestido com roupas de grife. Melissa escolhera o lugar perfeito para a exclusão, mas escolhera o lugar errado para me desafiar. Sem problemas, Melissa. Onde comem 30, come 31. Eu sento na pontinha. Vamos. Não esperei resposta. Comecei a caminhar em direção ao carro do meu filho, um SUV prateado gigantesco. Ricardo, num reflexo condicionado de filho bem criado que eu formei, correu para abrir a porta de trás para mim. Melissa ficou parada na calçada, batendo o pé, vendo seu plano de me despachar num carro de aplicativo ruir. Ela teve que entrar no banco da frente, bufando, e bateu a porta com uma força desnecessária. O trajeto até o restaurante foi num silêncio sepulcral. Melissa digitava furiosamente no celular, provavelmente mandando mensagens para o cerimonialista para tentar arranjar um jeito de me esconder num canto do salão. Ricardo dirigia tenso,
olhando para mim de vez em quando pelo retrovisor, encontrando meus olhos serenos. Observei a paisagem passar pela janela, sentindo uma paz estranha. A pior parte, a humilhação pública, eu já havia revertido. Agora era a hora da lição de moral. Chegamos ao restaurante. O lugar era imponente, um casarão antigo reformado, com manobristas uniformizados e um tapete vermelho na entrada. Melissa desceu do carro, ajeitou o cabelo e recuperou a postura de anfitriã. Pegou o bebê conforto e marchou na frente, deixando Ricardo e eu para trás. Mãe, começou Ricardo em voz baixa. A Melissa está com os nervos à flor da pele. Por favor, não a provoque. Eu não estou provocando ninguém, meu filho. Estou simplesmente existindo. Se a minha existência provoca sua esposa, o problema está na consciência dela, não na minha presença. Entramos no salão principal. Era tudo muito luxuoso, com lustres de cristal e toalhas de linho branco. As 30 pessoas da igreja já estavam lá, com taças de champanhe na mão. Quando me viram entrar, o falatório cessou por um instante, seguido de sorrisos e acenos discretos. A música na igreja quebrara o gelo. Eles não me viam mais como a velhinha chata, mas como a artista que salvara a cerimônia do tédio. Melissa foi direto ao maître, um homem alto de nariz empinado que segurava a lista de reservas como se fossem os 10 mandamentos. Via sussurrar, gesticular discretamente na minha direção. O homem franziu a testa, balançou a cabeça negativamente. Aproximei-me devagar, minha bengala batendo suavemente no piso de madeira nobre. Sinto muito, madame, dizia o maître a Melissa, alto o suficiente para eu ouvir. A mesa principal tem 12 lugares. As mesas satélites estão completas. Não podemos adicionar uma cadeira extra. Atrapalharia o serviço dos garçons. É contra as regras da casa. Melissa se virou para mim com um sorriso vitorioso, mais falso que nota de R$3. Viu, sogrinha? Que pena. Não tem espaço físico, regras da casa. Mas eles podem preparar uma quentinha para a senhora levar. Foi nesse momento que uma porta lateral do salão se abriu. De lá saiu um homem na casa dos 50, vestindo um dolman branco impecável. Era o dono do Quinta do Vinhedo, o renomado chefe Roberto Martins. Ele passava para verificar o salão com ar de quem inspeciona seu império. Seus olhos varreram o grupo na entrada, passaram por Melissa, por Ricardo e pararam em mim. Sua expressão profissional se desmanchou num instante, substituída por um sorriso genuíno e juvenil. Dona Helena! Ele exclamou, abrindo os braços e ignorando completamente os protocolos de distanciamento. Não acredito. A senhora, aqui no meu restaurante? Melissa congelou. Seu sorriso murchou. Roberto veio até mim e pegou minhas mãos, beijando-as com reverência. Beto, sorri, usando seu apelido de infância. Como você cresceu, meu menino? E que lugar lindo você construiu! Sua mãe estaria tão orgulhosa. É tudo graças à senhora, dona Helena. Se não tivesse convencido meu pai a me deixar fazer gastronomia em vez de direito, eu estaria infeliz num escritório hoje. Lembra? A senhora me defendeu. Virei a cabeça levemente para olhar Melissa. Ela estava pálida, com a boca entreaberta. Ela não sabia. Claro que não sabia. Gente como Melissa só conhece o preço das coisas, não a história das pessoas. Ela achava que Roberto era apenas um fornecedor de luxo, não um ser humano com um passado. Estou tentando almoçar, Roberto, no batizado do meu bisneto. Apontei para o bebê dormindo no carrinho. Mas parece que minha nora se esqueceu de reservar um lugar para mim. Disseram que eu atrapalharia o serviço. Roberto soltou uma gargalhada incrédula e virou-se para o maître, que agora suava em bicas. Atrapalhar o serviço, John? Você sabe quem é esta mulher? Esta mulher me ensinou o que é disciplina. Esta mulher tem cadeira cativa em qualquer mesa que eu servir enquanto eu viver. Ele se virou para Melissa, e sua expressão mudou. Não era mais o anfitrião amável, mas o empresário poderoso. Dona Melissa, certo? Houve um grave mal-entendido da sua parte.
Dona Helena não se senta em cadeira extra. Ele estalou os dedos. 3 garçons surgiram do nada. Preparem a cabeceira da mesa principal. Tragam a poltrona Luís XV do meu escritório. E tragam o champanhe da minha adega particular. A safra de 1998. É por conta da casa, em homenagem à minha professora. O silêncio no hall era absoluto. Os convidados VIP de Melissa assistiam à cena com fascínio. A desembargadora Evelyn Arruda, juíza do condado e convidada de honra de Melissa, se aproximou. Helena, não te reconheci na igreja. Estava muito no fundo. É você mesma, minha querida. Quanto tempo? Ainda dá aulas? Minha neta está precisando de alguém com mão firme. Em questão de segundos, a dinâmica social do evento virara de cabeça para baixo. Eu não era mais a penetra indesejada. Eu era o centro gravitacional do salão. Fui conduzida à mesa principal, não como uma avó tolerada, mas como uma matriarca reverenciada. Colocaram a poltrona de veludo na cabeceira da mesa, o lugar que, pela lógica de Melissa, deveria ser dela ou de Ricardo. Sentei-me, arrumando o guardanapo de pano no colo. Melissa teve que se sentar numa cadeira comum na lateral, espremida entre uma prima distante e o marido. Ela olhava ao redor, atordoada. Seu plano de me isolar havia se voltado contra ela de forma espetacular. Ela queria mostrar para a sociedade que era poderosa, mas a sociedade estava ocupada demais me pedindo para contar histórias de como era a cidade antigamente. O almoço prosseguiu numa atmosfera surreal. Enquanto os garçons serviam pratos sofisticados, confite de pato, risoto de açafrão, as conversas giravam em torno de mim. Dona Helena, é verdade que a senhora tocou para o governador nos anos 80? Perguntou o marido da juíza. Toquei sim, doutor. Clark! Ele tinha um péssimo ouvido para música, mas era muito charmoso, respondi, arrancando risadas da mesa. Melissa tentava desesperadamente retomar o controle. Pessoal, vamos falar do Miguel. Ele não está uma gracinha com essa roupinha da Ralph Lauren? Dizia ela, com a voz um tom acima do normal. Está um encanto, concordava a juíza Evelyn, educadamente, antes de se virar de volta para mim. Mas Helena, me diga, aquele arranjo que você tocou no órgão hoje, foi improvisado? Foi a coisa mais emocionante que ouvi nesta cidade em anos. Foi inspiração divina, Evelyn. E um pouquinho de indignação também, respondi, tomando um gole do champanhe caro que Roberto mandara. A arte às vezes precisa de um pouco de dor para sair verdadeira. Ricardo comeu em silêncio, olhando para o prato. De vez em quando, lançava um olhar na minha direção. Eu via uma mistura de vergonha e admiração em seus olhos. Ele havia se esquecido de quem eu era. Comprara a versão da esposa de que eu era apenas uma velhinha do passado. Mas ali, vendo as pessoas que ele considerava importantes me tratarem como realeza, a ficha finalmente estava caindo. Dinheiro compra bajuladores, Ricardo. História e caráter conquistam respeito. No meio da sobremesa, Melissa não aguentou mais. Seu ego estava ferido demais. Levantou-se, taça na mão, para fazer um brinde, batendo o garfo no cristal para chamar a atenção. Um brinde ao meu filho, anunciou. E a esta festa maravilhosa que eu organizei com tanto carinho, pensando em cada detalhe para agradar a vocês, meus queridos amigos. Houve um aplauso educado e morno. E eu queria dizer, continuou ela, olhando fixamente para mim, com os olhos brilhando de uma malícia renovada, que é muito bom ter a família reunida, mesmo que alguns membros estejam numa fase mais delicada da vida, digamos assim, precisando de tanta atenção e cuidados especiais. Ela estava tentando me pintar como a velha senil de novo, tentando diminuir minha vitória, sugerindo que tudo aquilo era apenas piedade do dono do restaurante. Eu sorri. Coloquei minha taça na mesa suavemente. Não precisei bater garfo. Apenas limpei os lábios com o guardanapo e comecei a falar, ainda sentada, mas com a voz projetada, como aprendera nos ensaios do coral. O brinde é adorável, minha querida, e você tem razão. A idade traz fragilidades.
O corpo cansa, os ossos doem, mas a idade também traz algo que nenhum cerimonialista pode vender: memória. Fiz uma pausa. O salão estava em silêncio. Eu olho para esta mesa e vejo o Roberto, que eu vi chorar porque queimou o primeiro bolo, e hoje é o melhor chefe do estado. Vejo a Evelyn, que estudou comigo no colégio de freiras e hoje faz justiça. Vejo meu filho, que carreguei no colo quando tinha febre. Olhei fundo nos olhos de Ricardo. A memória, Melissa, é o que segura o mundo. Quem tenta apagar o passado, quem tenta esconder as raízes, acaba caindo no primeiro vento forte, porque não tem onde se segurar. Ergo minha taça a Miguel. Que ele cresça sabendo quem ele é, de onde veio, e que tenha orgulho de todas as mãos que ajudaram a construir seu caminho, as mãos com unhas de gel e as mãos com artrite, porque todas são família. Saúde! Gritou Roberto do fundo do salão. Saúde! Ecoaram os 30 convidados, erguendo as taças com um entusiasmo genuíno. Melissa permaneceu de pé, o sorriso congelado, a taça tremendo em sua mão. Virou o champanhe de um gole só, engolindo o próprio veneno junto. Sentou-se abruptamente, derrotada em seu próprio terreno. O almoço continuou, mas algo fundamental havia mudado. A hierarquia artificial que Melissa tentara impor se dissolvera. Ela não era mais a rainha. Era apenas a esposa do meu filho, a mãe do meu bisneto, e eu havia retomado o meu lugar, não o de sogra, mas o lugar de Helena. Na hora do café, Ricardo se levantou e veio até a minha cadeira na cabeceira. Abaixou-se, ficando na minha altura. Mãe, sussurrou ele, com a voz embargada. Me desculpe. Eu fui fraco. Deixei que ela te tratasse daquele jeito na igreja. Eu não devia. Coloquei minha mão em seu rosto. Sua barba já começava a ficar grisalha. Você escolheu a mulher que quis, meu filho. E eu respeito isso. Mas nunca mais. Está me ouvindo? Nunca mais deixe ninguém me tratar como se eu fosse descartável. Porque eu não sou. E hoje, você viu isso? Eu vi, mãe. Eu vi. Ele beijou minha testa. Melissa observava do outro lado da mesa, isolada em sua ilha de ressentimento. Percebeu que perdera o controle sobre o marido também. Aquele beijo era um pedido de desculpas, mas era também a declaração de independência dele. Pedi discretamente a conta ao garçom. O chefe disse que é tudo cortesia para a senhora, dona Helena, respondeu o rapaz. Não, meu filho. Aceito a gentileza no coração, mas pago o meu consumo. Faço questão. Tirei meu cartão de crédito da bolsa. Não era um cartão black como o de Melissa, mas tinha saldo suficiente para comprar a dignidade que ela achava que eu não tinha. Paguei minha refeição e a de Ricardo. Deixei que Melissa pagasse o resto da festa. Era justo. Levantei-me apoiando-me na bengala. O almoço se estendera, e eu estava cansada. Mas era um cansaço bom, de serviço bem feito. Estou de saída, anunciei à mesa. Miguel precisa descansar, e a bisavó dele também. Várias pessoas se levantaram para se despedir. Roberto me acompanhou até a porta, prometendo me visitar em breve para tocarmos juntos. Enquanto eu esperava o táxi que o restaurante chamara, um carro executivo preto, muito mais elegante que o Uber sugerido por Melissa, olhei para trás. Através da porta de vidro, vi Melissa gesticulando para o marido, discutindo, com o rosto vermelho. O verniz de perfeição finalmente se quebrara de vez. Entrei no carro. O ar-condicionado estava gelado. Encostei a cabeça no banco de couro e fechei os olhos. Eu vencera a batalha da igreja e a batalha do restaurante. Mas a guerra, a guerra pela alma daquela família, estava apenas começando. Só que agora, eles sabiam que a velhinha tinha munição pesada. O motorista me olhou pelo retrovisor. Para onde, senhora? Para casa, meu filho. Mas pegue o caminho da orla. Quero ver o mar. O dia está bonito demais para não ser apreciado. O carro partiu suavemente. Eu não tinha apenas entrado no batizado. Eu havia rebatizado a família inteira com a água da verdade. E o gosto, posso garantir, era doce como mel.
O cheiro de bolo de laranja com calda quente enchia a sala do meu apartamento, misturando-se ao aroma de café recém-passado. 2 meses se passaram desde aquele fatídico domingo de batizado, e o ritmo da minha vida, antes tão quieto e previsível, ganhou uma nova partitura. Hoje, não sou eu quem pega um táxi para visitar a família, apenas para ser deixada no sofá. Hoje, a família vem a mim, e nunca se atrasa 1 minuto. A campainha tocou pontualmente às 16 horas. Ao abrir a porta, não vi o ar de obrigação cansada que Melissa costumava usar ao me visitar, como se cumprisse um dever penoso. Vi uma mulher cautelosa, segurando um arranjo de orquídeas brancas com as 2 mãos, como se fosse uma bandeira de paz. Atrás dela, Ricardo carregava Miguel e uma sacola da padaria, sorrindo com uma leveza que eu não via nele há anos. "Oi, sogrinha", disse Melissa com a voz suave, sem aquele tom estridente de quem tenta comandar o mundo. "Eu trouxe estas flores. A desembargadora Evelyn comentou no clube que a senhora adora orquídeas, então pensei que gostaria." Peguei o vaso, sentindo o peso da ironia. Antes, minhas preferências eram coisa de velha. Agora, porque a juíza da cidade disse que eu gosto, virou lei. Agradeci com um aceno elegante. "São lindas, Melissa. Entrem. O café está na mesa e, por favor, usem os porta-copos. A madeira desta mesa é antiga. Tem mais história que muita gente." A dinâmica na minha sala de jantar mudara drasticamente. Ricardo sentou-se na cadeira que sempre fora de seu pai, suspirando de satisfação ao morder o bolo. Melissa, que antes ficava no celular resolvendo problemas urgentes e reclamando que minha casa cheirava a naftalina, o que é mentira, cheira a lavanda, agora estava sentada com a coluna ereta, atenta a cada movimento meu. Ela aprendeu da maneira mais difícil. Ao tentar me diminuir na frente da elite que tanto idolatra, acabou descobrindo que eu era a base dessa elite. Desde o almoço no restaurante do Roberto, o telefone dela não parou de tocar, mas as ligações não eram para ela. Eram sobre mim. "Como está sua sogra? A Helena vai ao chá beneficente? Podemos visitar a pianista?" "Sogrinha", começou ela, limpando o canto da boca com um guardanapo de linho. "A presidente da Liga Beneficente das Senhoras me ligou. Elas querem homenageá-la no próximo mês. Querem saber se eu posso organizar? Se a senhora permitir, claro." Olhei para ela por cima da minha xícara de porcelana. Vi um apelo mudo em seus olhos. Ela queria ser a ponte, resgatar um pouco de prestígio social, organizando o evento da sogra famosa. Eu poderia ter recusado, poderia ter dito que eu mesma organizaria ou pediria a outra pessoa, o que a humilharia mais uma vez. Mas a vingança, quando muito esticada, vira amargura. E eu não sou amarga. Sou justa. "Você pode organizar, Melissa", respondi, vendo seus ombros relaxarem. "Mas com uma condição, sem lista VIP. A entrada será livre. Quero a igreja cheia de gente que ama música, não de gente que ama aparecer em colunas sociais. Se o porteiro do meu prédio quiser ir, ele sentará na primeira fila. Entendido?" "Claro, sogrinha. Como a senhora desejar." Ela concordou rápido demais, ansiosa para agarrar a oportunidade. Ricardo deu uma risadinha baixa, balançando a cabeça enquanto brincava com a mãozinha de Miguel. "Mamãe nunca muda, não é, Melissa? Ela dobra qualquer um." "Sua mãe tem presença, Ricardo. Eu admito", disse ela. E pela primeira vez, senti um pingo de sinceridade em sua voz. Não era amor. Talvez nunca seja. Mas era respeito. E o respeito, às vezes, é uma base mais sólida para a convivência do que o afeto fingido. Depois do café, levei Miguel para a sala de música. Sentei-me ao meu piano de cauda com meu bisneto no colo. Ele olhava para as teclas pretas e brancas com aqueles olhos curiosos, os mesmos olhos verdes do meu falecido Arthur. Toquei uma nota aguda. Ele riu. Toquei uma nota grave. Seus olhos se arregalaram. Naquele momento, percebi o verdadeiro impacto de minhas ações naquele domingo.
Não se tratava apenas de entrar na igreja ou comer num restaurante chique. Tratava-se de garantir que este menino cresça sabendo que a velhice não é um depósito de móveis usados. A comunidade da paróquia também mudou. Padre Bento me contratou, pagando-me com orações e broa de milho, para supervisionar o coral infantil. O jovem organista, aquele que Melissa tentou mandar tirar do coro, agora vem ao meu apartamento toda terça-feira para ter aulas de harmonia. Diz que quer aprender a ter o toque que eu tenho. Eu disse a ele que esse toque vem da vida, não dos livros, mas que ensinaria o que pudesse. A igreja voltou a ter música de verdade. E, curiosamente, as missas de domingo estão lotadas. As pessoas dizem que vão para rezar, mas muitas ficam até o finalzinho, depois da bênção, só para ouvir o que Dona Helena vai tocar no poslúdio. Virei uma atração turística da fé. Imagine a ironia. Olhei para o pequeno Miguel que tentava bater nas teclas com a mão gordinha. Isso mesmo, meu amor, sussurrei para ele. Faça barulho. Nunca deixe ninguém dizer para você ficar em silêncio quando seu coração quiser tocar. Ricardo estava encostado no batente da porta, observando a cena. Parecia mais leve, mais homem, menos sombra da esposa. Mãe, eu estava pensando, disse ele, coçando a cabeça. Aquele terreno lá no interior que era do pai. A Melissa queria vender para investir no mercado, mas acho que vou segurar. Quem sabe a gente constrói algo lá. Um lugar para a família toda ir nos feriados, para o Miguel correr na grama. Eu sorri. A recuperação de suas raízes estava completa. Ele parara de ver o patrimônio da família como cifras numa planilha e voltara a vê-lo como um legado. Acho uma excelente ideia, meu filho. Seu pai plantou aquelas macieiras com as próprias mãos. Seria um pecado vender. A tarde se desfez suavemente. Quando eles foram embora, a casa ficou silenciosa de novo. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio preenchido pela certeza de que eu ocupava meu devido lugar no mundo. Fui até a janela e olhei para a rua movimentada lá embaixo. Carros apressados, pessoas correndo contra o tempo. A sociedade nos diz que depois dos 70 devemos nos recolher, vestir bege e esperar o fim numa poltrona confortável, sem atrapalhar os mais jovens. Querem que sejamos invisíveis, mas esquecem que somos nós que conhecemos os atalhos. Somos nós que sabemos a receita do bolo que conforta. Somos nós que guardamos as histórias que evitam que os erros se repitam. Eu, Helena Almeida, fui barrada na porta de uma igreja por uma nora que achou que meu prazo de validade tinha vencido. Hoje, sou eu quem segura a chave da harmonia daquela família. Não precisei gritar. Não precisei processar. Não precisei fazer escândalo. Apenas precisei ser exatamente quem eu sou, com toda a intensidade que meus anos me deram. Olhei para minhas mãos. A pele fina, as veias azuis aparentes, as juntas um pouco inchadas. Muita gente olharia e veria a fragilidade. Eu olho e vejo instrumentos de alta precisão que construíram uma vida, uma carreira, e agora, um futuro para o meu bisneto. Fechei as cortinas lentamente. Amanhã tenho o ensaio do coral. Depois, chá com a desembargadora Evelyn. E à noite, preciso estudar uma sonata nova que prometi tocar para o chefe Roberto. Minha agenda está cheia. Minha vida está cheia. A velhice não é o fim da música. É simplesmente o movimento mais complexo e belo da sinfonia. Aquele que exige mais técnica, mas entrega a melodia mais doce. E ai de quem tentar fechar a tampa do piano antes do acorde final. Eu ainda tenho muitos concertos para dar. A vida só desafina para quem não sabe ouvir o seu tempo.